E olha, não são somente os humanos aí que podem sofrer com o sobrepeso ou com a obesidade. Os animais também podem passar por essa situação. Mas é claro que existem aí diversas maneiras de impedir que o seu bichinho sofra agora no verão. E quem fala com a gente sobre o assunto é a veterinária Juliana Fischer. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é identificar, né? Quando o bichinho ele é considerado obeso ou quando ele tá só ali mais fofinho mesmo. Sim. É muito fácil identificar que o nosso animal está um pouquinho acima do peso. Então, o normal do cachorro é ele ter uma cinturinha, né? O gatinho, o cachorro. Ele tem que ter um pouquinho de costelas aparente e uma cinturinha. Então, a partir do momento que você parou de conseguir sentir essas costelinhas, né? Já quer dizer que ele já está com indício de sobrepeso. E conforme vai agravando esse quadro, né, de obesidade, o cachorrinho vai ficando cada vez mais redondinho, né? Ah, a partezinha de trás, na barriguinha. A parte da frente, né? Com aquele parte do peito um pouco maior e a barriguinha, às vezes, também. Bem grandinha. Agora vamos começar a falar de alimentação, então, deles, que é claro que a melhor prevenção nesse caso é a alimentação, né? Sim. Para os filhotinhos, o que dar e o que não dar? É uma dúvida que eu sei que muita gente tem quando pega ele ainda bebezinho ali, Sim. né? A principal forma de nós alimentarmos bem os animais sem erro é escolhendo uma ração de boa qualidade. Existem rações específicas para cada fase de desenvolvimento do cão e do gato. Então, tem as rações de filhotes, que em cachorros de pequeno porte nós costumamos recomendar até 1 ano. Até 1 ano. E cachorros de grande porte até 1 ano e meio, que eles são considerados filhotes. Depois dessa fase, cachorros de fase adulta, né? Existem diversas rações com qualidades diferentes, né? Então, o médico veterinário vai ser o profissional, vai conseguir recomendar, né, a melhor ração para a fase de vida do animal. E só complementando, tem outros fatores de risco para a obesidade, como, por exemplo, a castração, né? Então, hoje em dia, nós recomendamos fortemente a castração dos animais. Então, vou dar um exemplo. O cachorrinho e o gato macho castrado, ele reduz a taxa metabólica dele em 20%. Então, se ele continua comendo a mesma alimentação que ele tinha antes da cirurgia, ele vai engordar com certeza. Ah, entendi. Então, pós-castração, ele tem que comer menos. Ou mudar para uma ração específica para cachorros e gatos castrados. Tem alguma idade que vocês recomendam para fazer a castração? A partir dos 5 meses no geral, né? Antes disso, não? Antes disso é muito novo, né? A gente pode acabar tendo problemas no desenvolvimento. Tá. Agora, Juliana, você falou dos filhotinhos, né? A gente começa dando a ração específica para aquela idade, para quantos meses ele tem, menos de 1 ano, enfim. Mas a quantidade também é outra dúvida, porque eu já vi muitos profissionais falando para dar, coloca um punhadinho que cabe numa mão de manhã e à tarde. E outros falam, dá 3 vezes por dia. E tem gente que dá 1 vez por dia só. Então, qual que é o recomendado? Cada ração possui na sua embalagem a recomendação de alimentação diária. Então, principalmente na ração de filhotes, tem uma tabela. O peso, a idade do cachorrinho em meses e a expectativa de peso quando adulto. Então, você vê nessa tabela a quantidade recomendada diariamente. Então, essa quantidade você divide em 3 porções no filhote. 3 a 4 porções por dia no filhote. Tá, né? isso é recomendado. Mas cada ração vai ter uma quantidade específica. Né? Então, o ideal é a gente comprar a ração, pacotinho fechado, olhar a tabela e, numa balança, pesar a quantidade certa. E fazer o acompanhamento do ganho de peso do animal. Porque também, individualmente, eles podem ganhar mais peso com facilidade ou menos facilidade do mesmo jeito que a gente, né? Tem indivíduos que ganham peso com mais facilidade. É a genética, né? É a genética. Agora, doutora, um outro assunto importante para a gente falar. Muita gente agora no final do ano vai viajar, tem gente que vai passar só a virada fora, vai ficar só 1 dia, tem gente que vai ficar 2. Como resolver nesses casos? Por exemplo, no caso de você não ter um vizinho, não ter um amigo, não ter alguém para ir lá alimentar o seu cachorrinho, o seu gato, como que pode, né, como agir nessa situação? Sim. Se for um período de 1 dia que nós vamos ficar fora, é bem tranquilo da gente deixar bastante água disponível, fresca, e a quantidade de ração para o dia.
Se a gente for ficar fora mais de um dia, o recomendado é ter alguém para cuidar do animalzinho, para ir pelo menos uma vez ao dia, para verificar se a água está disponível, se está fresca, se está boa, e para alimentar ele uma vez por dia, pelo menos. Tá, e aquela história de deixar um monte de ração, ou então deixar ração espalhada pela casa, isso também não é recomendado. Isso é totalmente contraindicado, porque tem duas alternativas. Ou o animal pode ingerir aquela quantidade de ração excessiva de uma vez só, e ele pode passar mal e ninguém nem vê, né? Sem ter ninguém para acompanhar. Ou a ração pode ficar a céu aberto e acabar atraindo ratos, baratas e acabar trazendo doença para o animal, né? Então tá, gente. Se for um dia, deixa lá. Se não, se passar disso, melhor chamar alguém ali para alimentar os bichinhos, né? Isso mesmo. Tá certo, então. Juliana Fischer, veterinária, falando aqui com a gente sobre a obesidade animal. Muito obrigada pela sua entrevista, Obrigada. doutora.